foi, como ele diz no discurso da abertura da conferência, que dá para ver até em YouTube, ele falava, não sei, 11 línguas e fala bem inglês, que foi a primeira vez na história do mundo que pessoas do mundo inteiro, pessoas não brancas, tiveram uma conferência não organizada por brancos. E isso não agradou a ninguém em Washington. E o segundo motivo que foi em 1955 o Partido Comunista Indonésio, moderado, sem nenhuma filosofia nem prática de violência, estava ganhando mais e mais votos nas eleições. Isso foi um problema. E a primeira coisa que a CIA tenta na Indonésia é uma cópia de uma coisa que funcionou na Itália. E isso é mais uma coisa que eu acho que aparece na pesquisa, que eu acho importante entender, que as forças anticomunistas, muitas vezes mais do que as próprias forças comunistas no século XX, do que a chamada conspiração comunista, tinha uma rede global, tinha uma conspiração, tinha mecanismos para aprender do que acontece lá e usar isso aqui. Uma coisa funciona bem aqui, vamos pegar e usar nessa parte do mundo. E primeiramente na Indonésia, em 1955, tenta implantar uma coisa que funcionou bem na Itália, que foi simplesmente dar dinheiro para um partido mais conservador. Financiar um partido conservador muçulmano, e não deu certo. O Partido Comunista Indonésio ganha mais e mais votos, e sabemos, através de documentos desclassificados, que até a CIA admitia que estavam ganhando porque estavam fazendo a política bem, que as pessoas confiavam mais no Partido Comunista do que nos outros partidos, que tinha menos reputação para corrupção que os outros partidos. Que o problema foi que uma grande parte da população indonésia realmente queria que o Partido Comunista Indonésia governasse o país. Primeira tentativa fracassada. A segunda tentativa, de novo, é uma tentativa de copiar outra coisa que funcionou no mundo. Tentaram copiar o golpe que funcionou bem na Guatemala em 1954, que derruba Jacobo Arbenz. E na minha pesquisa aparece como a primeira vez da história do século XX que agentes americanos pedem as mortes de uns comunistas e esquerdistas depois do golpe, passam uma lista para as forças golpistas. E em 1958, a CIA tenta copiar o que funcionou bem na Guatemala. Fomenta e participa em uma guerra civil com pilotos da CIA matando pessoas nas várias ilhas da Indonésia. Agora, as forças da esquerda na Indonésia, está falando pro presidente e pro embaixador norte-americano, pensamos que vocês já estão fazendo isso, obviamente nega, essa acusação é chamada de ridículo no New York Times, etc. Até que um piloto da CIA cai em uma ilha com documentos aqui, com o seu nome bem claro. Todo mundo que estava avisando ao presidente Sukarno que o governo norte-americano nunca ia aceitar democracia não capitalista, democracia socialista, um movimento anticolonial, anti-imperialista na Indonésia, podiam falar, sim, foi exatamente o que a gente disse. Sukarno vai um pouco mais para Moscou, mas nunca forma uma aliança com os países socialistas, e até o próprio embaixador norte-americano na época admite que faz muito sentido que ele faria isso depois de uma operação assim. Faz sentido ser não alinhado e manter relações com a União Soviética e com os Estados Unidos. Mas a CIA, uma outra estratégia aparece. Isso é uma coisa que é importante entender da CIA na época também. Teve muito fracasso, mas o superpoder da CIA é que pode sempre tentar mais uma coisa. Ninguém está lá para punir a inteligência secreta do país mais poderoso do mundo quando erra. Erra e pode errar de novo, sempre tentando a mesma coisa com métodos diferentes. E agora a ideia é, em vez de combater diretamente, em vez de fazer guerra contra o exército indonésio, vamos chamar eles para Washington,
para receber treinamento, dinheiro, orientação ideológica. Vamos tentar criar algum tipo de hegemonia anticomunista na alta comanda do exército. Isso é uma coisa, de novo, que tem funcionado muito bem na história da América Latina. O Brasil é um exemplo clássico disso, que a alta escala, o alto escalão do exército brasileiro sempre sabia o que o exército norte-americano queria que fizesse, etc. E passam 6 anos chamando generais para Washington, recebem todo tipo de recurso financeiro e estratégico. E morre John F. Kennedy. E Lyndon Johnson, que ascende à presidência, tem menos tempo para pensar na Indonésia. Tem muitas pessoas na política norte-americana que estão reclamando desse Sukarno, ele é comunista, ele é nazista, ele está causando problemas para a gente lá. E ele não tem o compromisso que John F. Kennedy tinha com uma amizade com esse país tão importante no Sudeste Asiático. Uma coisa que não falei antes, mas é importante lembrar que nos anos 60, em 61, 62, todo mundo concordava no governo norte-americano que a Indonésia era bem mais importante que o Vietnã. Um país maior em termos de população, em termos de influência no movimento do terceiro mundo, em termos de recursos naturais. A Indonésia foi a prioridade para John F. Kennedy, mas não para Lyndon Johnson, que sempre admitia que não entendia bem o mundo fora dos Estados Unidos. E aí, com a ascensão do Lyndon Johnson, a CIA, com a ajuda da inteligência britânica, começa a tentar criar um conflito entre o Partido Comunista Indonésio, já o maior partido no país, o partido que até a própria CIA admitia que ia ganhar as eleições, queria criar um conflito entre esse partido moderado não armado e o exército muito bem armado pelo país mais poderoso da história do mundo, sabendo muito bem o que acontece quando um grupo armado entra em conflito com um grupo não armado. E não sabemos muito bem como que isso exatamente aconteceu, não temos todos os documentos desclassificados relevantes a essa operação, mas esse conflito aparece. Aparece o pretexto para começar com um confronto em 1965. Tem um grupo de soldados do exército que dizem que estão montando um ato antigolpista, tentando parar um golpe da direita, mas logo depois dessa tentativa, que não entendemos bem, um general Suharto, que poucas pessoas no país conheciam, mas que a CIA conhecia, assume o poder, ignora o presidente Sukarno e começa a mandar no país. Agora, ele fecha toda a mídia no país que ele não controla e espalha uma mentira fantástica, bizarra, dizendo que foi toda a culpa do Partido Comunista e dizendo que o movimento das mulheres indonésias não só mataram os generais heróis da pátria, mas participaram em algum tipo de missa satânica comunista bizarra e catastraram e depois mataram os generais. É uma coisa que parece que vem de Hollywood e pode ter vindo. Nós sabemos de onde que veio essa história, mas funciona muito bem para culpar o Partido Comunista, especialmente as mulheres feministas, que sempre é fácil de colocar toda a culpa em um grupo feminista, e usa essa história ridícula, fantasiosa, mentirosa, para prender todo mundo no país que faz parte do Partido Comunista ou que tem alguma associação com o partido. Agora, é importante de novo lembrar, nesse momento, 1965, o Partido Comunista Indonésio é o maior partido comunista socialista, na verdade, fora da China e da União Soviética. 25% do país ou é membro ou é associado com o partido, está no governo, está muito perto do presidente. E aí, quando aparece a notícia na sua vila que todo comunista tem que aparecer na polícia, as pessoas vão.
essas pessoas não achavam que estavam fazendo nada de errado. Estavam no partido que controla essa prefeitura, que organiza, que tem uma livraria aqui na cidade, que organiza peças de teatro na cidade. E muitas pessoas vão. E muitas pessoas que eu tive a honra de conhecer durante a pesquisa para esse livro me falaram que não, assim, fui lá para falar, que não tinha nada para esconder. Sim, obviamente eu fui. Só ia falar que não sabia o que ia acontecer lá no Jakarta com esses 7 generais, me estranha um pouco, mas fui. E prenderam mais ou menos 2 mil